Olá, nossa aula de hoje é sobre o processo de mediação de conflitos. Mais especificamente, vamos tratar na aula de hoje das estratégias e da ética nas negociações. Já sabemos que um fator importante na negociação é a honestidade, né? Conforme já abordamos ao longo das nossas aulas anteriores. Agora vamos tratar sobre a ética nas negociações de conflitos. E dessa forma, então, vamos acabar por retomar esse assunto da honestidade. Bom, vamos ver inicialmente as estratégias nas negociações. O processo de gestão de pessoas e de administração dos relacionamentos humanos, nós sabemos, exige prática para lidar com o comportamento dos outros indivíduos. Essa é uma responsabilidade difícil, já que as pessoas costumam apresentar comportamentos às vezes imprevisíveis e, com frequências, elas acabam incorrendo em erros ou em injustiças. Para Varela, a ética permite a melhor e mais correta forma de agir a partir de reflexões que envolvem moral, valores e princípios estabelecidos no ambiente. Vamos ver então a origem etimológica da palavra ética, que vem do grego ethos e tem a correlação com a palavra morale do latim, e o significado de ambas envolve conduta e costumes. Muitas pessoas acreditam que numa negociação é permitido mentir ou omitir fatos importantes, como, por exemplo, no caso da venda de um carro, em que o proprietário prefere esconder dos demais que o verdadeiro motivo do negócio são as inúmeras reparações que precisam ser feitas no motor, por exemplo, né? Esse tipo de atitude provém da crença de que para se obter sucesso é preciso enganar o outro. Esse é um típico caso de ganha-perde nas negociações. Vamos tratar então justamente da ética nas negociações. Segundo Robbins, um estudo revelou que 28% dos negociadores mentiram sobre algo de interesse comum na negociação, enquanto outra pesquisa apontou que 100% das pessoas esconderam a verdade ou mentiram sobre algum fato durante o processo. De tudo isso, o que a gente percebe? É que muitas dessas práticas são consideradas aceitáveis, né? E vistas até como um talento dos negociadores. O dicionário Aurélio, no entanto, refere-se à ética como sendo o estudo dos juízos de apreciação da conduta humana, no que diz respeito ao bem e ao mal. Trata-se de um conjunto de regras e princípios que norteiam o comportamento humano. Nós sabemos que regras existem em todos os lugares e todos os ambientes sociais e inclusive organizacionais. Para cada profissão, existe um código de ética que regulariza a prática das atividades permitidas em cada uma delas. Cada nação tem as suas próprias leis que precisam estar de acordo com a sua cultura. A poligamia, por exemplo, é aceita em algumas sociedades e em outras não. Assim é também no ambiente organizacional. Cada empresa elabora e aplica internamente seu regulamento e as suas próprias normas. O não cumprimento delas pode acarretar em más consequências tanto para a organização quanto para quem as descumpre. Segundo Lima, o ser humano deve basear todas as suas atitudes, seus comportamentos e suas atividades na ética. A manutenção dessa prática fortalece as relações prósperas, a vida em sociedade e a boa convivência profissional, familiar e social. Bem, esse tipo de questão nem deveria ser objeto de estudo, né? Mas devido às conjecturas atuais, torna-se necessário aprofundar cada vez mais os estudos, análise e pesquisa sobre o tema. Todas as controvérsias existentes acerca dessas questões estão relacionadas às diferentes formas de pensar das pessoas. Atualmente, né, sabemos, a palavra ética é usada em todos os lugares, em todas as instâncias. A prática da ética é pregada, exigida e aclamada por todos, na justiça, na escola, na política, na religião, na negociação, mas na realidade poucas vezes ela é aplicada. Para Lima, as decisões tomadas em uma negociação têm muito a ver com as atitudes, a conduta e as técnicas do negociador para alcançar o acordo. São elas:
Primeiro, respeito pela outra parte. O respeito pelo outro é fundamental. Não se deve ridicularizar, menosprezar ou tratar com desprezo a outra parte. Deve haver também a sensatez, ou seja, a atenção aos detalhes do debate, para fazê-lo dentro da ética. Honestidade, bom, esse é o fundamento maior da ética. Um outro quesito é não se vangloriar. Um negociador ético não se vangloria por derrotar o outro. Uma negociação não é uma batalha, onde um vence e o outro perde. Compromisso. Para garantir essa premissa da outra parte, deve-se mostrá-la primeiro. Isso é, porque ninguém pode mudar a atitude do outro se não mudar primeiro a sua. Não criar obstáculos. Um ambiente amigável é o caminho melhor para o sucesso de uma negociação. Dificultar o acordo é que é uma conduta antiética e que acaba por demonstrar insegurança. Para Martinelli e Almeida, é importante as partes se questionarem até que ponto estão agindo com ética ou não. Os autores comentam que essa é uma questão essencial numa negociação, por se tratar de um processo competitivo em que todos trabalham para conseguir o melhor resultado e estão dispostos a trocar um comportamento honesto por um desonesto. As questões éticas e legais, porém, têm características que geralmente levam a conflitos. A primeira, as questões éticas, está relacionada à conduta humana, e a segunda, as questões legais, é dependente da lei regulamentadora. Sendo assim, observamos que não se trata de algo definido e que se adapta para todos. Não há um padrão formal, por isso um negociador deve sempre ter o bom senso e analisar todas as variáveis inclusas no processo de negociação. Diante do que vimos até agora, podemos acrescentar que cada processo de negociação exige, então, um minucioso estudo sobre todos esses aspectos que vimos, Além disso, utilizar a mesma técnica para outras situações acabará levando a negociação a um fracasso, Cada negociação é única, porque as pessoas que estão negociando são únicas. Para Martinelli e Almeida, o comportamento ético tem dois componentes que afetam a maneira de agir das pessoas. Primeiro, o domínio da legislação, que contém então os princípios éticos que são estabelecidos por lei. E o segundo, o domínio da livre escolha, que é a partir da visão social de que todo homem é livre. Em outras palavras, o indivíduo precisa definir-se os seus padrões éticos, levando em consideração a legislação vigente e também a sociedade na qual ele vive. Para os gestores, torna-se difícil lidar com questões de aspecto ético. Nesse caso, então, o mais correto é se valer do enfoque normativo, para guiar a tomada de decisão, considerando sempre o bom senso de avaliar qual das escolhas irá afetar menos o todo. Vamos tratar agora dos fatores que podem interferir nas questões éticas em um processo de negociação. São 5 os fatores que podem interferir nas decisões éticas de uma negociação, de acordo com Martinelli e Almeida. Então, são eles. Primeiro fator, gerentes. Eles desempenham suas funções de acordo com seus traços de personalidade específicos, e seus valores pessoais. Um dos mais importantes é o desenvolvimento da moral, da parte ética, que aponta o que é certo, virtuoso, honesto e sensato. É como se a ética fosse a ciência da moral. Para Martinelli e Almeida, o desenvolvimento moral é composto por 3 níveis: o nível pré-convencional, o nível convencional e o nível principal. Vamos ver o nível pré-convencional. O nível pré-convencional se refere às recompensas e punições externas e às consequências pessoais. Nesse ponto, então, os gerentes agem de forma a evitar punições, direcionando o caso a interesses imediatos. Já no nível convencional, as pessoas estão preocupadas com as expectativas externas, seguindo as obrigações definidas pelo sistema. E, finalmente, no nível principal, os indivíduos tendem a seguir os princípios éticos de justiça e direito de acordo com seu conjunto interno de padrões e valores. Os autores destacam ainda que a maioria dos gerentes opera no nível convencional, ou seja, como o próprio nome sugere, fazem o que é convencional, acreditando que o seu dever é o de atender às expectativas das pessoas.
O segundo fator é a organização. O primeiro era os gerentes, agora o segundo, as organizações, onde, em paralelo à atividade econômica, as empresas têm uma responsabilidade social que as obriga a tomar decisões e ações para realçar o bem-estar e os interesses da sociedade e da organização. Um terceiro fator é o lucro. É o ponto mais crucial de uma negociação. Mas, ao mesmo tempo em que é necessário para o ambiente empresarial, para a empresa viver, ela necessita de lucro, senão ninguém abriria uma empresa, também gera muita discussão. O mais importante é levar em conta a ética e não a obtenção de lucros a qualquer custo. O quarto fator é a competição. O lucro, então, a gente vê um princípio fundamental. Assim, nas organizações, quanto mais próximo de uma situação de competição, na qual o adversário tem que ser vencido para se atingir um objetivo, mais o negociador estará disposto a utilizar técnicas questionáveis em termos éticos. A competitividade leva as pessoas a terem condutas antiéticas em boa parte das vezes. E o quinto e último fator é a justiça. São necessários certos padrões para garantir que a justiça seja preservada. Em geral, os conflitos ocorrem porque as partes discordam quanto ao que cada um merece. Quando há desacordo nos resultados desejados em uma negociação, a tendência é a de desconsiderar os princípios éticos. Bem, ao analisar esses fatores, nos deparamos mais uma vez com o lado subjetivo do processo, ou seja, a questão ética depende do ponto de vista de quem a analisa. Consequentemente, não há um padrão definido para se dizer se uma atitude é ética ou não. O que os autores Martinelli e Almeida expõem é que em uma negociação que seja resolvida com uma atitude antiética, elas podem trazer resultados positivos ou negativos para o negociador. E isso pode levar a reações emocionais fortes, tanto do negociador, em relação a ele mesmo, conceitos morais próprios, como em relação ao outro. A parte prejudicada, ao se dar conta que foi enganada ou lesada, tende a ficar furiosa. E essa sensação de perda pode levar as pessoas à busca de uma revanche ou até mesmo de retaliações. Em uma organização, isso pode levar ao agravamento de um conflito considerado solucionado, com desfechos muito negativos para as partes envolvidas e até mesmo para a empresa. A pessoa que faz uso de táticas desonestas de negociação pode perder a credibilidade ao longo do tempo. Então, a utilização de blefes, muito comuns, pode dar certo naquele primeiro momento, ao atingir o objetivo esperado, mas futuramente poderá trazer consequências nada agradáveis. Assim como num jogo, a negociação também tem muitas dificuldades na hora da execução. Se a jogada for mal feita e sem boa técnica, o negociador sairá perdendo. A diferença é que no jogo, o único objetivo das partes é ganhar, enquanto que na negociação pretende-se obter ganho para todos. É o chamado ganha-ganha. Lima fala dos principais fatores que intervêm na negociação. O primeiro é a comunicação, já que sem ela a negociação não existe. Mesmo que se conheça todas as técnicas de negociações, de conflitos, eles nunca deixarão de existir. A importância de conhecê-las, no entanto, pode fortalecer o negociador, munindo-o de ferramentas para que ele possa estar preparado para agir em diferentes situações. Porém, como a gente já comentou anteriormente, não existe uma fórmula básica ou mágica para solucionar conflitos. Negociação significa análise e avaliação de fatores internos e externos, tanto por parte do negociador quanto do oponente, já que ambos buscam uma conduta amigável e flexível para antecipar possíveis ações, utilizar experiências anteriores, adequar-se a cada nova situação e aprender com elas. Só assim o negociador tem chances de conseguir resultados positivos que o levem ao alcance de seu objetivo específico e dos benefícios de um relacionamento de confiança com a outra parte. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.